Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, 23 de junho, quarta-feira, eu selecionei algumas notícias para trazer aqui no Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Eu destaco as seguintes notícias: 47% de aumento de phishing no primeiro trimestre de 2021. Grupo Fleury é nova vítima de cyberataque de ransomware. A maioria das empresas enfrentam o segundo ataque de ransomware depois de pagar pelo primeiro. Crimes cibernéticos ameaçam a economia global com 350 mil novos malwares por dia. E criminosos roubam celulares e limpam contas bancárias. Como se proteger do novo golpe? Eu começo com essa nova notícia, que traz um indicador bastante relevante e preocupante. O phishing, todo mundo sabe, está em alta e a Phish Labs identificou 47% mais sites de phishing no primeiro trimestre de 2021 do que no primeiro trimestre de 2020. Essa tendência continua, visto que os ataques no segundo trimestre também aumentaram significativamente ano após ano. No ano passado, o phishing disparou no final do primeiro e segundo trimestre, quando os agentes de ameaça se aproveitaram do medo e da incerteza relacionados à pandemia. Este ano, estamos vendo um aumento ainda maior nos ataques. O setor financeiro continua a ser um dos setores mais visados. Os cinco tipos de instituições financeiras mais visados no primeiro trimestre foram bancos nacionais, serviços de pagamento, cooperativas de crédito, bancos regionais comunitários, corretora e investimentos. As contas de criptomoeda também se tornaram um alvo atraente para os criminosos à medida que o mercado disparou no primeiro trimestre. As transações criptográficas são irreversíveis e também difíceis de rastrear e apresentam aos atacantes a oportunidade de acessar grandes pagamentos, às vezes dentro de uma única carteira. Como resultado, as operações de criptomoeda experimentaram um aumento nos ataques de phishing durante o primeiro trimestre, passando para o sexto lugar mais visado no setor financeiro. Grupo Fleury é nova vítima de cyberataque de ransomware. Mais uma empresa brasileira é vítima de cyberataque de ransomware. Agora foi a vez do Grupo Fleury, uma das mais renomadas empresas de medicina diagnóstica do país. Os sistemas da companhia estão fora do ar desde o início da tarde de ontem, terça-feira, dia 22. Ao acessar o site da empresa, o usuário se depara com o seguinte comunicado: informamos que nossos sistemas estão indisponíveis neste momento e que estamos priorizando o restabelecimento dos serviços. As causas dessa indisponibilidade foram originadas a partir da tentativa de ataque externo aos nossos sistemas, que estão tendo suas operações restabelecidas com todos os recursos e esforços técnicos para a rápida normalização dos nossos serviços. Este é o mesmo comunicado enviado pela empresa por meio de sua assessoria de imprensa ao noticiário. Ela não informa, porém, se os operadores de ransomware fizeram algum pedido de resgate, nem tampouco que tipo de bancos de dados foi afetado, se de exames laboratoriais, exames por imagem ou do cadastro de pacientes. Até o momento desta publicação, nenhum dos 26 grupos de ransomware monitorados haviam reivindicado a autoria do ataque. Em geral, os grupos de ransomware não anunciam suas vítimas no mesmo dia do incidente. Eles aguardam um prazo de 3 a 7 dias, dado para que elas paguem pelo resgate. A maioria das empresas enfrentam um segundo ataque de ransomware depois de pagar pelo primeiro. A maioria das empresas que opta por pagar para recuperar o acesso a seus sistemas criptografados sofre um ataque de ransomware subsequente. E quase metade dos que pagam dizem que alguns ou todos os dados recuperados foram corrompidos. Cerca de 80% das organizações que pagaram pedidos de resgate sofreram um segundo ataque, dos quais 46% acreditam que o ransomware subsequente foi causado pelos mesmos criminosos. Entre aqueles que pagaram para recuperar o acesso a seus sistemas, 46% disseram que pelo menos alguns de seus dados foram corrompidos, de acordo com uma pesquisa da Cybereason. Conduzido o estudo, entrevistou 1.263 profissionais de segurança em 7 mercados em todo o mundo, incluindo 100 em Singapura, bem como entrevistados na Alemanha, França, Estados Unidos e Reino Unido. Globalmente, 51% recuperam seus sistemas criptografados sem qualquer perda de dados, enquanto 3%
disseram que não recuperaram acesso a nenhum dado criptografado. O relatório revelou que uma determinada organização supostamente pagou uma quantia de ransomware, na casa de milhões de dólares, apenas para ser alvo de um segundo ataque pelos mesmos invasores dentro de 2 semanas. Em Singapura, 90% sofreram um segundo ataque de ransomware após pagar o primeiro resgate, com 28% recuperando acesso aos dados corrompidos. Cerca de 73% admitiram que perderam receita com o resultado do ataque, em comparação com a média global, que é de 66%. Ainda, cerca de 13% reconheceram ter de demitir funcionários devido a perdas financeiras após um ataque, enquanto 20% foram forçados a fechar. Globalmente, a pesquisa descobriu que 81% dos entrevistados estavam altamente preocupados com os riscos apresentados por esses ataques, com 73% dizendo que tinham políticas ou planos para gerenciar especificamente ataques de ransomware. Complicado, né, pessoal? Crimes cibernéticos ameaçam a economia global com 350 mil novos malwares por dia. Além da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a economia global sofre outra grave ameaça, que são os crimes cibernéticos. Segundo a VTest, a instituição de segurança digital que compila estatísticas do mercado de tecnologia e proteção de dados, surgem 350 mil novas ameaças digitais diariamente. Bom, e essa é a notícia que eu dou maior destaque. Criminosos roubam celulares e limpam contas bancárias. Como se proteger de um novo golpe? Essa matéria é uma matéria bastante interessante, porque não só ela descreve como acontece esse tipo de golpe, como também nos leva a refletir sobre alguns pontos e indica alguns caminhos que eu considero sejam interessantes. Inclusive, hoje, as dicas que eu compartilho para boas práticas serão dentro dessa matéria aqui. E ela começa falando de um relato, transcrevendo aqui que a Ione Macedo, analista de formalização e recebíveis de São Paulo, estava indo embora do trabalho quando foi furtada. Cerca de 1 hora depois, percebeu que sua conta no banco tinha sido zerada. Estava na porta do prédio em que trabalhamos aguardando o Uber. Quando ele chegou, levantei o celular para conferir a placa, veio um rapaz de bicicleta e tomou o aparelho da minha mão. Ele estava desbloqueado. Em casa, abriu o e-mail e tinha uma notificação de que tinham feito um Pix e roubado todo o saldo que eu tinha em conta, cerca de 11 mil. A analista ficou surpresa quando viu que sua conta bancária tinha sido afetada, uma vez que era necessário reconhecimento facial para acessar e realizar transações. Mas o caso dela não foi o único. O Procon de São Paulo tomou conhecimento de golpes como esse recentemente e já notificou algumas empresas. Como funciona o golpe? No caso do roubo do celular desbloqueado, o criminoso pode acessar a conta do banco de algumas maneiras, conforme explica Gustavo Monteiro, CEO da AllowMe, empresa especializada em proteção de identidade via smartphones. Há 3 formas principais, destaca ele. A primeira é quando o celular está desbloqueado e com aplicativos financeiros abertos por qualquer motivo, o que é mais difícil, mas pode acontecer. A segunda é quando o criminoso deduz a senha, não necessariamente apenas porque o cliente deixou a senha no bloco de notas, mas porque o criminoso vai buscando informações dentro do celular, checa o e-mail, por exemplo, e pode pedir uma solicitação de recuperação de senha através do próprio e-mail. E a terceira é ele conseguir fazer um phishing e se passar pelo próprio banco e pedir uma recuperação de senha para a vítima via e-mail, por exemplo. Essa é menos comum, mas pode acontecer, completa Monteiro. No caso da Ione, o celular estava desbloqueado, porém sua conta bancária exigia reconhecimento facial para ser acessada e efetuar transferências. No caso do reconhecimento facial e também da biometria, eles dificultam o acesso nesses casos. Porém, nos dois, depois de 2 ou 3 tentativas que dão errado, os sistemas voltam a pedir a senha de entrada numérica. E aí criminosos vão tentando acessar, afirma Monteiro. O especialista acrescenta que ainda não tem como cravar como os processos exatos de dedução das senhas pelos criminosos acontecem ou, pelo menos, ainda faltam informações. Como se proteger desse tipo de golpe? 4 dicas. Primeira delas, não ande na rua ou no carro com o celular na mão. Segundo, não deixe senhas dentro de aplicativos de notas. Terceiro, não utilize o recurso salvar senha. E quarto, não repita senhas entre os aplicativos.
O que fazer se o celular foi roubado? Primeira coisa, informar o banco. Segundo, fazer um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência pode ser feito até de maneira online, hoje em dia. Outra dica que pode ajudar é informar o e-mail do celular à polícia. Com esse número, a polícia pode avisar a Anatel e pedir que o celular seja desabilitado imediatamente. E terceiro, documentar que comunicou o banco. Então a recomendação é documentar de alguma maneira que falou com o banco, seja um e-mail, gravação da ligação, mensagens em aplicativo. Isso pode ajudar a justificar a responsabilidade do banco diante da situação. Essas são dicas importantes, pessoal, e é necessário que estejamos atentos, visto que no dia de hoje eu vi várias reportagens falando sobre o aumento desse tipo de crime. Então estejamos todos preparados e atentos às boas práticas para evitar que sejamos as próximas vítimas desse tipo de situação. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero que você tenha gostado. E se gostou, curta, compartilhe esse post com outras pessoas. Eu tenho certeza que a gente pode trazer ainda mais cultura de segurança da informação e ajudar muitas pessoas a evitar golpes como esse último que eu acabei de comentar. Além disso, se você tem alguma dúvida, tem alguma crítica, alguma sugestão, pode deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Faço questão de ir aprimorando cada vez mais todo o conteúdo que eu trago para que tenha de fato maior relevância. Combinado, pessoal? Bom, hoje era isso. Até a próxima. Um abraço.